vamos dar início ao nosso estudo no item Paulo de Tarso encontra serenidade e harmonia resultantes de sua condição de aprendiz. Hoje, possivelmente, nós iremos concluir esse subtema. Como já vimos na semana anterior, é feito algumas observações sobre a experiência do apóstolo Paulo, de tal maneira que a gente possa contextualizar com a nossa experiência atual de espírita no movimento. Então, essa obra destaca 3 grandes médiuns que tivemos a partir de Paulo de Tarso, Judas Iscariotes e Ivone do Amaral Pereira. Então, hoje nós iremos ver mais um pouco sobre essa experiência onde Paulo estabeleceu serenidade e harmonia através da sua condição de aprendiz. Vamos ver aqui a introdução do livro Vinha de Luz, capítulo 67. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Vive sitiados pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade, renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Vamos fazer aqui algumas reflexões para dar início ao nosso tema. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Então, a espiritualidade nos coloca, através da doutrina espírita, a exata noção de que, para que de fato a gente consiga se sensibilizar à prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, com autenticidade, com veracidade, é indispensável conhecermos os mecanismos de funcionamento das leis divinas. Termos a exata noção de como funcionam as leis divinas em nossa vida e na vida do próximo, no nosso planeta, nos objetivos essenciais que o Espírito encarnado é chamado a trilhar. Então é fundamental isso. E é exatamente nisso aí que a doutrina espírita nos dá os melhores instrumentos para nos aprimorarmos, para que de fato a gente tenha o alicerce firme e fazer todo um trabalho de vivência do bem sem receios, sem dúvidas em relação a ser objeto de ingratidão, de desconsideração, nada que diga respeito à transitoriedade do entendimento da retribuição humanas. E assim Paulo diz, Emmanuel, crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. A palavra santificar os objetivos na experiência comum, ela tem tudo a ver aí com a conceituação de espiritualizar os objetivos, o entendimento nosso, mesmo estando encarnados. Vive sitiados pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir, pelos padrões do Evangelho enxergarás o propósito divino da vida. Aqui Emmanuel está justamente dizendo que nós, ao termos uma mudança na nossa maneira habitual de encarar a vida, nós iremos entender as circunstâncias mais contraditórias que a vida nos apresenta, desde as situações de doença, de dificuldades materiais, de aflições que são comuns ao mundo de provas e expiação. Quando nós entendemos realmente, como é colocado pela doutrina espírita, os objetivos da existência humana, as razões de um mundo de provas e expiação, ter como indispensável ainda
a situação de doenças, de vicissitudes e problemas, não como castigos, mas como instrumentos educativos, muda tudo. Muda completamente a forma, diríamos, materialista que nos habituamos a encarar a vida em outras circunstâncias encarnatórias na Terra. Porque agora, com o Espiritismo, nós somos chamados a mudar isso completamente. Uma nova visão, uma nova maneira de encarar a vida e de enfrentar as dificuldades. E concluindo, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Eu não poderia deixar de indicar como indispensáveis para que a gente, de fato, trabalhe essa maneira de encarar a vida, as situações e, sobretudo, as experiências pessoais que nos digam respeito, é a leitura das obras da série Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. A partir de Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, No Mundo Maior, Ação e Reação, Entre a Terra e o Céu, todas as obras da série Vida no Mundo Espiritual, elas vão nos mostrar situações, casos e acontecimentos na vida comum de qualquer um de nós, mostrando como o lado espiritual e as leis divinas estavam funcionando. Em situações aparentemente injustas, erradas, e que ali por trás a gente começa a entender como é que, mesmo diante daquilo que nos choca em termos mais imediatos, por trás daquilo a lei divina está atuando eficazmente. Então essas obras, a leitura, o estudo delas são indispensáveis para isso. Então vamos entrar no nosso tema, a conclusão dele, ou o início dela pelo menos. Paulo de Tarso encontra serenidade e harmonia resultantes de sua condição de aprendiz. Aqui nós estamos naquela parte em que Paulo de Tarso tem um desdobramento e se encontra com Abigail e Estevão no mundo espiritual. Abigail haverá sido a sua noiva nessa última encarnação, e Estevão era o irmão dela, todos dois desencarnam, e Paulo tem um desdobramento, que ele cita até de uma forma muito curiosa no livro, na carta dele aos Coríntios, quando ele diz assim: conheço um homem, não sei se no corpo ou fora dele, que adentrou o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não caberia ao homem descrever. E Paulo, numa linguagem bem simbólica, está se referindo a ele. O conheci um homem, era ele, numa experiência de desdobramento, que àquela época não haviam os dados ou o conhecimento que hoje nós temos de como se dá isso quando nós vamos dormir. Então, nesse desdobramento, ele se encontra com Abigail, a ex-noiva, e com Estevão. E quando chega essa parte é quando Abigail começa a dar a ele algumas instruções, alguns esclarecimentos que não só se aplicam a Paulo, podem e devem ser contextualizados à aplicação à nossa vida, mesmo nos dias atuais, que é isso que nós iremos ver agora. Não nos faltará um lar. Isso era o seguinte: Paulo começou a refletir sobre todas as situações constrangedoras da vida dele. Ele, claro, era um homem com uns 30 anos de idade, noivo, sonhava em formar um lar, tinha todas as condições para isso, e de repente tudo virou de cabeça para baixo, face toda aquela ocorrência que levou ele a ser o principal responsável pela morte por apedrejamento de Estevão. E após aquilo, acabar o noivado com Abigail e entrar numa série de sofrimentos e de dificuldades cada vez mais intensos. É nessa fase em que ele estava refletindo, mesmo em desdobramento, como a vida dele estava agora complicada.
e como os seus sonhos tinham sido desfeitos. E Abigail, percebendo isso no pensamento dele, começa a dizer o que nós iremos ler agora: nunca nos faltará um lar, tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. Então aqui Abigail começa a levantar o astral de Paulo, porque Paulo, no desdobramento, estava se sentindo em uma condição muito difícil e de muita frustração. E Abigail começa dizendo a ele: olha, o que tu imaginava antes que era construir um lar comigo, tu podes agora construí-lo, mas de outro modo, através dos corações daqueles que chegariam pelo Evangelho do Cristo a cruzar os caminhos de Paulo. E os filhos seriam a imensa família de Jesus. O interessante de tudo é isso, é porque mais adiante, inclusive, a gente ainda vai ver isso no contexto da vida de Ivone Pereira. Ivone Pereira, por exemplo, não pôde construir um lar, nem ter filhos na sua última encarnação. Poder até que podia, mas ela não devia. E obedecendo a consciência dela e seus guias espirituais, ela não constituiu, mas desejava muito. Mas encontrou na prática da mediunidade com Jesus a mais adequada e felicitadora canalização de seus anseios e desejos. Isso levou ela a ter uma vida pessoal e íntima de certo nível de felicidade, de paz, que ela não teria alcançado de outro modo. E aqui Abigail chama Paulo a atenção sobre isso, que diz: olha, a gente não pôde constituir um lar, mas tu tem que agora ampliar a tua visão de lar e de percepção de novos objetivos. Isso também pode se aplicar a qualquer um de nós, perante às vezes sonhos ou objetivos em termos materiais que a gente não encontre êxito, e através da doutrina espírita a gente é chamado a um nível diferenciado de metas e de objetivos, agora muito mais planificadores do que aqueles puramente materiais. Continuando, vamos ouvir ainda os conselhos de Abigail. Não te entregues ao desalento, continuou Abigail. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, do ouro e da prata do mundo. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor de nosso coração. Está na página 180 do livro A Prática da Mediunidade com Jesus, e é um texto extraído da obra Paulo Estevão, romance mediúnico de Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então aqui Abigail continua levantando o ânimo de Paulo, dizendo a ele: não te entregues ao desalento. O que na verdade seria a condição humana mais natural de Paulo vivenciar, porque afinal de contas ele tinha como projeto maior de vida dele a construção de uma família, e que infelizmente, devido ao orgulho e ao egoísmo envolvido com o farisaísmo, ele foi levado a se tornar perseguidor de cristãos, e sendo responsável pelo primeiro mártir do Evangelho, que foi Estevão. Há referências claras, explícitas sobre isso no livro Atos dos Apóstolos, na Bíblia, mas os detalhes da vida pessoal afetiva de Paulo nós só encontramos na obra de Francisco Cândido Xavier. Então a obra Paulo Estevão, para alguns estudiosos espíritas, ela era para ser um livro encadernado na própria Bíblia, como a sequência natural de detalhes
e de informações importantíssimas que não puderam ser expressas no livro Atos dos Apóstolos, mas nós espíritas temos. Outro fato importante aqui nessa citação de Abigail era a mudança completa em termos de entendimento de Deus que Paulo tinha. Porque dentro do próprio farisaísmo e das tradições judaicas, havia ainda fortemente naquela época, interessante é que ainda existe nos dias de hoje, na cabeça de alguns cristãos, o louvor e a divulgação de um Deus Senhor dos Exércitos. Não como Deus Pai da humanidade, mas como Deus particular de determinadas religiões, de determinadas compreensões dos textos bíblicos. Então, o Senhor dos Exércitos, que era a forma bem literal colocada no Antigo Testamento, na designação de Deus, recebeu através do Cristo uma nova compreensão, né? Deus o Pai, o que mudava radicalmente a natureza, o estabelecimento da fé e os objetivos que agora eram chamados os povos verdadeiramente de Deus a trilhar, que não eram mais os caminhos da guerra, nem do ódio, nem da vingança, antes tantas vezes partilhado pelos profetas. Mas é muito importante a gente entender que isso é tão forte na natureza de muitos de nós e que veio através de diversas reencarnações, que ainda existem muitos cristãos para os quais Deus só é o Deus da igreja deles. E alguns que radicalizam mais na concepção do Antigo Testamento ainda têm Deus como Senhor dos Exércitos mesmo, um Deus ciumento, guerreiro, brigador, e acham nisso apoio no Evangelho do Cristo, que nos apresentou um Deus Pai misericordioso e que tem toda a criação dele como filhos e não determinada pátria ou determinado grupo religioso. Mas na cabeça de muita gente ainda prevalece esse entendimento. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa, que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. Esvazia-te dos pensamentos do mundo. Quando hajas esgotado a derradeira gota da poça dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Aqui tem alguns pontos muito importantes para nós compartilharmos. Entre eles, vejam bem, continua entendendo aqui os conselhos de Abigail a Paulo no desdobramento. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa que obedece e confia. Então, vejamos bem, a paz nossa, do espírita cristão, não é a paz de ausência de problemas na vida, de ausência de frustrações e de dificuldades no trato com o mundo material. Como aqui é bem colocada, é da alma laboriosa, da alma que trabalha, que obedece e confia. É claro que essa obediência, no nosso caso em particular, tem e deve nascer da forma mais espontânea e profunda e verdadeira possível, porque nós somos chamados a entender o funcionamento das leis de Deus. Porque cá entre nós, só aos espíritas foi dado esse direito no mundo cristão, viu? Entender como funciona a lei de ação e reação no mecanismo da reencarnação no universo cristão, só nós. Para o qual eu havia agora há pouco sugerido a leitura, principalmente dos livros de André Luiz. Mas vejam,
esse entendimento as outras pessoas não têm. Para o grande universo dos cristãos, a vida é uma só, é essa. E se for uma desgraça, se a criatura tiver nascido troncha, aleijada ou com uma dificuldade grave, entre aspas, estariam a dizer azar dela, porque vai ter que se resolver do jeitinho que está aí, porque outra experiência não vai ter. Então, para o grande universo da compreensão evangélica limitada ao conceito de uma vida só, entendimento das leis divinas, nota 0, não entende nada. Entende que tudo tem que ser resolvido e compreendido como se a vida fosse uma experiência única. Mas já nós, esse entendimento é muito ampliado. A gente tem a compreensão não só através da mediunidade, pelos detalhes do mundo espiritual que nos é mostrado, como sobretudo pela nossa vida pessoal. E é aí onde se aplica bem essa questão que a Abigail estava dizendo a Paulo. Porque na nossa vida pessoal, a gente tem certos entraves e certas dificuldades que inúmeras vezes nos levam à busca de reflexões profundas. Dizer, puxa, por que isso é tão difícil para mim? E aí o Espiritismo, através do entendimento das leis divinas e da reencarnação, vai nos mostrando, desde que a gente se abra, se sensibilize, pergunte e busque, principalmente como ocorreu com Paulo, nas horas de desdobramento, receber iluminação sobre por que é que tem que passar por essas situações, que naturalmente virá as compreensões. Recentemente houve um desencarne de uma jovem que estava no ano da formatura dela, e numa viagem que ela fez no carro, que vinha o pai, a mãe, ela e um avô, ela e o avô vinham atrás do carro. Houve um acidente no carro, só ela faleceu. Eu estou contando esse fato pelo que depois eu soube do nível de compreensão que a mãe dela expressou para algumas pessoas sobre essa morte da filha. Porque, entre outras frases, a mãe dela disse assim: ela cumpriu a missão dela. Outros disseram que o pai é quem estava inconsolável sobre o que aconteceu. Nós sabemos que mesmo para qualquer um de nós espíritas, a desencarnação sensibiliza como de qualquer outro religioso. Não é apenas o entendimento da reencarnação que significa anulação de emoções e sentimentos. Mas no caso dessa senhora mesmo, eu raciocínio e deduzo que ela teve alguns encontros à noite de desdobramento, antes da morte mesmo da filha, evidenciando e abrindo o entendimento dela para a superação da prova que iria vir. Pois não? Eu vi depoimento da mãe na TV. Foi, tu viste o depoimento na TV? Ela dizia, inclusive, assim, que... Porque assim, todo mundo coloca como uma grande tragédia, né? E ela disse que não foi uma tragédia. Que, na verdade, ela estava devolvendo aquilo que não era dela. Ela havia cumprido a missão. E que ela estava devolvendo aquela missão que não era dela. Né? Assim, Um entendimento espírita bem profundo para uma pessoa que era católica. Exatamente. Ela chegar a dizer que, na verdade, estava devolvendo o que não era dela e que a filha já havia cumprido a missão que tinha vindo cumprir. A gente deduz, e isso aí é muito possível e provável, de a nível de desdobramento ela tem encontros espirituais que a gente sabe que acontece com qualquer um, independente de religião. Encontros espirituais à noite,
dormindo, que muitas vezes a pessoa não se lembra nitidamente ou nem se lembra do que houve, mas fica no inconsciente, até o momento que a pessoa tem que enfrentar a situação. E quando enfrenta a situação, vem à tona tudo aquilo que a pessoa já tinha sido alertada, avisada, e a pessoa consegue superar de uma forma muito mais exitosa, né? Então voltemos aqui ao texto. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso? Isso é uma referência a uma expressão que se encontra na própria Bíblia, atribuída a Jesus quando ele tem um encontro com Paulo na estrada de Damasco. Porque entre outras frases que Jesus diz, quando diz a ele: Paulo, por que tu me persegues? Em seguida ele diz: duro te é recalcitrar contra os aguilhões. E aí vamos entender o que isso significava. Os aguilhões eram as dores e os sofrimentos que tinham chegado na vida de Paulo para acordar o lado espiritual dele, e que ele não estava abrindo sensibilidade a isso, e por isso é que estava aumentando um atrás do outro. E aí Jesus começa, entre outra expressão, dizendo a ele: duro te é recalcitrar, ir de encontro a tudo aquilo que vem para te acordar espiritualmente, que tu não quer acordar. E aqui Abigail reutiliza essa forma, chamando novamente a atenção de Paulo, né? Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões, esvazia-te dos pensamentos do mundo. Porque Paulo agora, se ele fosse se entregar a tristeza, a quase uma depressão, porque, poxa, agora espiritualmente estava vendo que encontrava a noiva e a vida continuava, mas não podia mais fazer nada no mundo físico, a não ser, diria alguns, entrar em depressão, que seria outra forma de recalcitrar contra os aguilhões. Porque em termos espirituais, como nós estudamos um pouco a temática, várias são as causas que estabelecem um processo depressivo, inclusive as alterações de composição hormonal. Mas essas alterações hormonais têm a ver com o psiquismo do espírito ao enfrentar determinadas situações. Então a pessoa enfrenta a desencarnação de um ente querido, enfrenta o término de um relacionamento que lhe era muito importante. Quando ela, pelo pensamento, se permite uma tristeza mais demorada, ela começa a alterar as taxas hormonais dela, na medida em que isso passar mais tempo. É claro que depois, quando há essa alteração de hormônios, cria-se um círculo vicioso. A pessoa está triste, aumenta mais as alterações hormonais. As alterações hormonais já influenciam a pessoa a continuar triste. Criou-se um círculo vicioso, onde muitas vezes tem que ter a intervenção do medicamento e da terapia espiritual para levantar o ânimo da pessoa e para abrir ângulos de visão da vida que faça com que ela supere aquele problema de forma positiva. É por isso que normalmente só o tratamento medicamentoso não resolve. Tira às vezes a pessoa de uma crise depressiva, depois ela volta a ter. Porque o problema causador mesmo é espiritual, é dela mesmo, e não foi resolvido. E esse problema inicial tem exatamente essa expressão que Abigail lembrou aqui a Paulo: é recalcitrar contra os aguilhões. É a pessoa, ao ter que enfrentar certas provas, ela dizer a ela mesma: eu não merecia passar por isso, não era para eu estar sofrendo isso. Quando a pessoa diz isso, intimamente ela está entrando num clima pessoal, usando a sua liberdade, seu livre-arbítrio, mas de forma a revoltar-se contra Deus e contra a vida. Porque quando a gente diz assim, eu não merecia passar por isso, então alguém errou e não foi a pessoa. Quem foi? Deus. Porque lá dentro da pessoa, de forma sutil, ela está dizendo:
que aquele sofrimento é indevido, é injusto. E nós aprendemos que não é assim. Voltando aqui ainda ao texto. Quando hajas esgotado a derradeira gota da poça dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Que tem a ver isso conosco e com a aplicação no contexto da nossa vida? Vejam só. Levando em conta que nós estamos aqui em um estudo relativo à mediunidade, a gente pode aproveitar e incluir o entendimento dessa última passagem dentro do campo da mediunidade. Vejam só como é. Há muitas dores e muitos sofrimentos que, quando atingem a pessoa de uma forma profunda, e essa pessoa trabalha a humildade, a resignação, a compreensão daquela dor e daquele sofrimento, ela começa, através dessa atitude, despertar energias e potenciais psíquicos e mediúnicos que estariam muitas vezes latentes, mas sem se expressar. Então, entre outras causas, inclusive para o surgimento de ostensividade mediúnica, é a pessoa passar por uma dor muito grande de perda ou de bens ou de pessoas, algo que atingiu muito a pessoa, e aquilo ela enfrentou de forma humilde e resignada e compreensiva. Isso faz com que, em termos psíquicos, haja como que um abalo nas impregnações pesadas do corpo material, abrindo potenciais psíquicos que não seriam abertos de outro modo, mas sim através daquela circunstância de atrocidade ou de sofrimento grande. E é por isso que aqui o texto diz: quando hajas esgotado a derradeira gota da poça dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Na medida em que a gente vai transcendendo os enganos da matéria, ampliando objetivos mais elevados para a nossa vida, mais potenciais de sensibilidade, de compreensão da vida e dos objetivos espirituais vão se tornando mais acessíveis, e o espírito vai ampliando um nível de consciência que ele não tinha antes. E aí a gente vê como da própria dor, do próprio sofrimento, quando bem utilizado de forma positiva, ainda resulta, além de resultar na liquidação de débitos ou de situações do passado, ainda amplia possibilidades de evolução e de conscientização em nós. Vamos aqui para mais um slide. Abigail fala de algumas virtudes fundamentais no caminho daquele que decidiu seguir em direção ao Mestre Jesus. Confiança inesgotável, fé ativa, fidelidade a Deus, paz triunfante do Cristo e alma laboriosa, ou seja, aquela que trabalha sempre, obedece e confia. Vamos fazer aqui algumas observações em cima do texto. Então, aqui Abigail trata de virtudes fundamentais, indispensáveis no caminho de qualquer um de nós que temos decidido seguir na direção do Mestre Jesus. Vamos analisar do ponto de vista espírita, contextualizando com a vida pessoal nossa. Confiança inesgotável, fé ativa, fidelidade a Deus,
paz triunfante do Cristo, alma laboriosa. Vamos analisar esses itens de uma forma bem genérica. A partir de confiança inesgotável se torna indispensável para que nós consigamos isso, um entendimento, como há pouco havíamos falado, o entendimento mais preciso possível das leis divinas. Porque é esse entendimento que faz com que nós atuemos e agimos de forma segura. Eita, tomar uma aguinha. Eita, e eu disse aguinha, não café. Então vejam, confiança inesgotável, fé ativa, fidelidade a Deus, paz triunfante do Cristo e alma laboriosa estão bem conectados com esse entendimento do funcionamento das leis de Deus. Por quê? Porque, em verdade, a própria atuação nossa de espírito encarnado no mundo físico vem do conhecimento nosso do funcionamento das leis físicas. Então, exemplo, a gente sabe que se saltar de um lugar alto, que a gente perceba que é alto para nós, traria consequências danosas para o corpo. E a gente não faz. E não faz seguro, porque a gente tem ideia do funcionamento, no caso é da lei da gravidade, que faria e traria repercussões danosas para o nosso corpo. Na verdade, tudo que a gente atua no mundo material é derivado do entendimento de como funciona. E por isso a gente atua de forma confiante. O mesmo se dá em relação às coisas espirituais, às situações e valores espirituais. Obrigado. Porque essas aí, na medida em que de fato a gente entende e compreende o funcionamento das leis morais e espirituais, a gente não vai ser vítima de surpresas desagradáveis que poderiam nos levar a transvariar na fé ou na certeza da intervenção espiritual, a dizer, puxa, até agora eu estava seguro, não estou mais não. Então a pessoa passa, a partir dessa compreensão minuciosa das leis divinas, age por convicção, sem sofrer os abalos da transitoriedade do mundo físico em que nós estamos. Outros aspectos, como paz triunfante do Cristo, alma laboriosa, que é justamente aquele estado que nós conseguimos, na medida que a gente se coloca como instrumento do bem, dos benfeitores espirituais, da lei de amor, porque é nessa atividade que é para ser uma atividade constante. A prática do Evangelho, como o Espiritismo bem nos coloca, de maneira nenhuma ela pode ter ambientes isolados. Nós temos que ser o mesmo no centro espírita, na família, no trabalho, na vida social, onde a gente está. Sermos íntegros, espiritualmente falando, em qualquer ambiente desse. Ora, isso é algo para ocorrer naturalmente. Naturalmente, porque vem da compreensão das leis de Deus, não vem por determinismo. O grande problema que a gente já teve na vivência religiosa, até antes de chegar ao Espiritismo, é porque nos diziam como é que a gente deveria agir. Olha, você tem que perdoar porque Jesus mandou. Olha, nós temos que amar os nossos inimigos porque o Evangelho colocou. Não. O Espiritismo nos leva a compreender pela revelação espiritual o funcionamento dessas leis, a aplicação delas na vida de muitos de nós, e aí nós deduzimos que isso naturalmente tem que ser feito. Não é porque está sendo dito a nós para fazer, é porque a gente foi levado à compreensão de que deve fazer. Isso muda tudo. E é para mudar de tal maneira que a gente é chamado a ser o mesmo em qualquer ambiente. No centro espírita ou fora dele, onde for. O horário está chegando, nós vamos interromper aqui nesse slide, que foi o quarto que nós hoje compartilhamos. Esse assunto ainda será concluído no nosso próximo estudo de hoje a outro.
Eu quero lembrar aqueles que costumam vir para o estudo de Joana de Ângeles, que no próximo domingo o estudo será às 4 horas da tarde, 2 horas da tarde. Retificando, será excepcionalmente às 2 horas da tarde, no próximo domingo. Vamos para a prece, né? Vou pedir a Edília ali, que nos ajudou com a água, a ser a intermediária da prece.